Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. E dessa vez vocês vão perceber que esse vídeo é bem diferente dos outros que eu fiz, né? Ele continua sendo uma evolução correta. A gente vai falar de uma linha evolutiva bem coerente, com certeza, mas como assim? A gente vai estar falando do Omegamon, mas ele não é normalmente o final de uma linha evolutiva? Isso depende de como você vê, porque o Omegamon pode ser um Digimon que tá ali na natureza, que surgiu por causa de Yggdrasil, sei lá. Ele pode simplesmente começar essa linha evolutiva através dele mesmo. Então a gente vai estar falando da linha evolutiva pro Omegamon. Então vamos começar? Vamos embora. Então a gente vai começar do que seria a base para um Omegamon. O Omegamon surge normalmente através de uma fusão entre dois Digimons. No caso do Omegamon normal, o mais conhecido de todos, ele vem de uma fusão entre um Wargreymon e um Metal Garurumon. Porém, a gente tem uma outra versão de Omegamon hoje em dia, que de certa forma é uma variação quase exata e também o oposto do Omegamon que a gente conhece, que é conhecida como Omegamon Alter S, né? Então o Omegamon Alter S é basicamente o mesmo Omegamon, porém invertido, onde a gente tem uma fusão entre o Blitzgreymon e o Kresgarurumon, e nas armas ele tem trocado, né? Então basicamente um tem o canhão de um lado, enquanto o outro tem a espada do outro, e por aí vai. É bem interessante como eles funcionam, mas é até legal a gente ver a descrição desses Digimons, porque quando a gente vai ver o Omegamon Alter S, tá dizendo lá que ele é uma outra face pro Omegamon. Basicamente como se ele fosse o mesmo Digimon, porém colocado de uma maneira um pouco diferente. Inclusive ele tem o mesmo tipo e tudo mais, o que talvez faria dele membro dos Cavaleiros Reais em um universo paralelo, alguma coisa do tipo, que é bem interessante. Ou seja, pessoal, esses dois Omegamons vão ser o princípio dessa linha evolutiva. Eles são a base para o que a gente vai ver para as transformações de um Omegamon. Então, aqui no começo a gente vai ter o Omegamon e o Omegamon Alter S. E a partir daqui a gente vai continuar. Então, vamos lá. Então agora a gente vai chegar no que seria o meio do caminho para essa linha evolutiva, onde a gente vai ter mais de um Digimon com certeza. E o que acontece é que os Omegamons que a gente tem como base vão passar por certas transformações graças a certas coisas diferentes que vão acontecer com eles. Muitas vezes porque o próprio mundo digital vai gerar alguma coisa que vai chegar a eles e vai fazer com que eles se transformem. E por isso a gente tem esses três aqui, né? São ocasiões especiais, mas que criaram essas evoluções para os Omegamon base que a gente tem. Então a gente tem o Omegamon Zuort, a gente tem o Omegamon X e a gente tem o Omegamon Merciful Mode, né? Então esses três que estão aparecendo para vocês aí ao mesmo tempo são Omegamons que são transformações diretas dos outros Omegamons que a gente teve como base, principalmente do Omegamon normal, aquele o mais conhecido de todos, né? Então, começando pelo Zuort, ele é basicamente uma transformação do Omegamon quando a gente tem o Black Digitron, que é uma substância misteriosa do mundo digital que faz com que certos Digimons ganhem essa cor escura e troquem um pouco seus atributos e fiquem um pouco mais fortes, mais resistentes, por aí vai. Então, ele é sim uma transformação direta do Omegamon base, normal, né? Daí a gente tem o Omegamon X, que só acontece quando um anticorpo X aparece, surge lá, graças a alguma coisa que aconteceu, e um desses dois Omegamons base conseguem esse anticorpo X. Sim, o Omegamon Alter S também já conseguiu se transformar no Omegamon X, então a gente meio que pode considerar ele uma transformação dos dois, mas principalmente do Omegamon normal base também. E daí a gente tem o Omegamon Merciful Mode, e nesse caso ele é uma fusão bem milagrosa que aconteceu com os Digimons de Digimon Adventure, graças a muitas coisas que aconteceram. Ele precisava aparecer naquele momento, meio que uma fusão para todos eles, e por ele ter sido uma fusão ainda maior para o Omegamon base, sim, ele é uma evolução direta do Omegamon que a gente mais conhece, né? Do Omegamon base, o Omegamon normal. Então, pessoal, esses três ficam aqui no meio do caminho. São quase que as primeiras evoluções para o Omegamon, vamos dizer assim. E agora a gente vai para quando a coisa começa a ficar ainda mais poderosa, ainda mais complicada. Através então do Omegamon Zuort, que já é uma evolução do Omegamon base, a gente tem uma outra transformação, né? Uma evolução da evolução, que é chamada de Omegamon Zuort D. E esse Omegamon Zuort D, pessoal, ele basicamente
é um Omegamon Zwart que teve um vírus injetado no corpo dele. Então é uma experiência que foi feita com ele foi modificado, muito provavelmente forçadamente, né? E por alguém extremamente inteligente, alguém muito provavelmente muito do mal, né? No caso, para quem sabe da história, sabe que quem fez isso foi o próprio Analog Man, que é o primeiro humano mais do mal que surgiu em Digimon, em toda a franquia, né? Então ele é bem capaz de fazer uma coisa como essa, transformando ele nessa forma, uma das formas mais legais do Omegamon, com certeza. Então ele fica completamente descontrolado, vê todo mundo como inimigo dele e ganha essa capa super legal, né? Ele fica muito incrível. Mas ele, como vocês percebem, já é evolução da evolução para um Omegamon. E daí ele fica aqui nesse posto sozinho. E agora a gente vai para quando esse Digimon se transforma mais ainda. E daí então a gente chega no que hoje em dia é o ponto final para essa linha evolutiva, para essas conexões que existem entre os Omegamons, que é o chamado Omegamon Alter B, né, que já está aparecendo para vocês aí. E esse Omegamon é muito especial porque ele meio que conecta os dois Omegamons base que a gente teve para essa espécie de linha evolutiva aqui. Por quê, pessoal? Porque em primeiro lugar ele é sim uma evolução, uma transformação do Omegamon Zwart D, que a gente viu agora mesmo, né? Ou seja, é uma transformação direta, uma evolução direta, é uma evolução da evolução da evolução do Omegamon. Então sim, ele vem do Omegamon normal, daquele da fusão entre o Wargreymon e o Metal Garurumon, o Cavaleiro Real e tudo mais. Porém, o nome dele, Omegamon Alter B, se refere ao fato de que ele é um Omegamon alternativo, inclusive um nome muito parecido com o Omegamon Alter S, porque ele também pode ser uma evolução direta do Omegamon Alter S lá do começo da linha evolutiva. Ou seja, ele pode ser uma transformação para os dois Omegamons, quase como se ele fosse uma espécie de mistura, né? Ele tem inclusive as armas trocadas de certa forma, são armas diferentes, muito poderosas, né? Mas é interessante isso. Chega num ponto onde a gente tem as duas formas de Omegamon meio que conectadas, fazendo essa linha evolutiva ficar mais interessante, mais incrível do que ela já é de certa forma, né? Mas de qualquer maneira, pessoal, é muito interessante a gente ver que dá pra gente construir toda uma linha evolutiva só falando de Omegamons. E chegando aqui no final, pessoal, a gente não tem mais nenhum Omegamon, mas a gente falou basicamente de vários Digimons que muitas pessoas acham que são o mesmo Digimon, porém, eles são meio que evolução da evolução da evolução, então é meio que um conectado com o outro. Bem legal como essas coisas funcionam. Tem alguns outros Digimons que têm conexões com eles, mas eu queria me focar nessa evolução correta apenas pro Omegamon. Vamos dizer que eles sejam o Cavaleiro Real. E esse Omegamon Cavaleiro Real que surgiu no mundo digital graças ao Yggdrasil, passou por todas essas evoluções, como se ele não tivesse tido nenhuma outra forma antes dele. Ele nasceu naquela forma já direto, então ele evoluiu para todos esses graças a coisas diferentes que aconteceram. É bem possível, né? Então é interessante isso. E quem sabe no futuro a gente tenha mais Omegamons com transformações diferentes, graças a coisas diferentes que aconteceram. Dá pra fazer essa linha evolutiva ser maior ainda, né? Então eu sei que muitas pessoas vão até falar, não, mas a linha evolutiva precisa passar por todos os níveis. Depende, pessoal. Depende tanto que deu pra mim fazer essa evolução correta aqui. Então, eu quero saber o que vocês acharam dele. Deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser, para estar me ajudando mais um pouquinho. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.